Ainda antes de nós passar a hora do dia, nós temos bastante ofício e bastante gente que está acompanhando a sessão da Câmara nessa noite. Muito obrigado a todos aqueles que estão presentes aqui, a casa cheia, o ex-presidente desta casa e ex-vereador Tiago Eliquer Raimundo. Em nome dele, cumprimento todas as demais pessoas que se fazem presente aqui nesse plenário. Também o Carlos França, do Sicredi, a Elizabeth, o Flávio, o Polaco, tudo. Muito obrigado pela presença de vocês. Agradecer a presença de todos aí. Ele que é gerente da agência do Cressol no nosso município. E tem ótimas parcerias, tanto com o pessoal do comércio, como da agricultura, enfim, no modo geral, consignado, financiamento agrícola e etc. Muito obrigado. E volte sempre aí a participar do trabalho da casa. Também agradecer a minha sobrinha, a Edilene, que a sua colega veio de Curitiba. Ela que foi candidata a vereadora na cidade de Curitiba. Edilene Ramos, muito obrigado pela presença. Enfim, as pessoas que estão nas redes sociais aí acompanhando os trabalhos. Agradecer também o compadre meu, o Miguel Krupek. Ontem eu estive lá, estivemos fazendo uma visita com a minha família, minha sobrinha que está aí, lá no Caminho de Maria, na Santa, né? E elas não conheciam, foram lá fazer uma visita lá, né? Viram lá, muito bonito que está lá, viu, Rodrigo? Agradecer o seu pai. Ele sempre, domingo, está lá, quase o dia todo, limpando, zelando, catando. Um cisquinho que tiver lá, ele cata, ajeita. Então, está de parabéns. Ele está acompanhando nós também hoje, na sessão da Câmara. Muito obrigado. O Miguel Krupek, pela organização. Eu estava falando ainda para ele lá, antigamente era o seu Osório na gruta. Todo estava lá limpando, ajeitandinho, arrumando, né? Depois, agora acho que está o Graia lá. Mas o seu pai está de parabéns, porque é bonita a organização. Sempre tem alguém de frente para fazer esse trabalho. Então, achei bonito da parte dele estar lá ajeitando, organizando, que está muito bonito, bem limpinho. Parabéns, então. Também o Paulão, nosso amigo Paulão do Canto Tchê, né? Toda segunda-feira está acompanhando os trabalhos da Câmara também. Então, muito obrigado, Paulão, nosso amigo. Sempre que eu posso, também acompanho as lives dele, que divulga a agenda do Canto Tchê, que é um grupo famoso que está hoje, né? Sempre está em Umuarama, Londrina, Maringá, Câmara, toda a região aí. Então, parabéns pelo trabalho e parabéns pelo companheirismo que temos com o Paulão do Canto Tchê e a sua banda. Muito obrigado. E sempre acompanhando também o nosso trabalho, vendo o que cada vereador está fazendo com o voto que recebeu da população. Isso é muito importante, que o povo se interesse. Quando não está a casa cheia aqui, estão, através das redes sociais, acompanhando o nosso trabalho, é importante. Também hoje está acompanhando lá no Campo Largo, em Curitiba, o Orlando Pereira, que também era daqui de Nova Cantu, e hoje está residindo em Campo Largo, mas também toda segunda-feira está acompanhando através da live da Câmara. Muito obrigado. O Maurílio Batista, que está deitadão no sofá lá, assistindo, e está cobrando aqui. Ele quer um puxadinho, diz que na super creche, porque dia de chuva foi buscar a netinha lá, estava se molhando. Eu falei, mas já teve um requerimento, se não me foge a memória, da vereadora Eide, nos poucos dias, viu? Faz poucos dias, né? E é isso mesmo, né? Então, Maria, está confirmado. A professora Eide já cobrou e foi aprovado aqui o requerimento dessa natureza. Tá ótimo? Mas obrigado pela sua preocupação, que realmente as crianças saem quente lá de dentro da sala e vai entrar no veículo e se molhar, precisa mesmo de um toldo ou alguma coisa nesse sentido para que as mães não molhem seus filhos no sair da escola. Tá certo, então? Muito obrigado também, que todos que estão nos acompanhando, é meu pessoal da Estácio de Sá, que está acompanhando a sessão da Câmara. Um convite, o pastor Sidney, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Nova Cantu, convida todos que puder participar, anota nas suas agendas, dia 15 e 16,
os trabalhos da igreja lá do Círculo de Oração Miriam, às 19 horas início, tá? Fica todos convidados então para participar, tá certo? Então nós vamos ouvir a leitura dos ofícios. Ofício 130 da Secretaria Municipal de Saúde, em resposta ao ofício 82 de 2026 da vereadora Aline. Cumprimentando cordialmente, venho por meio deste, em atenção ao ofício 082, recebido por essa Secretaria Municipal de Saúde, prestar informações e esclarecimentos solicitados referente aos profissionais médicos que prestam atendimento na rede pública de saúde do município. Em relação ao quadro de médicos concursados que pertence ao vínculo efetivo do município, informamos que atuam os seguintes profissionais: doutora Graciela Gobi Beskrovich, doutora Samila Mara Zeni e doutor João Marcos da Silva Carvalho. Quanto às empresas prestadoras de serviços médicos contratados, informamos que o atendimento é realizado pelas seguintes pessoas jurídicas e seus respectivos profissionais: a empresa Clínica Médica, representada pelo Dr. Gustavo Matiello, a empresa Sader e Ribas Limitada, com atendimento prestado pelo Dr. Fabiano Vieira Ribas, na especialidade de pediatra, a empresa Pisato Clínica Médica, representada pelo Dr. Marcelo Rodrigo Pisato, na especialidade de neuropediatria, e a empresa Liberale Serviços Médicos, representada pela doutora Kelly Liberale, a empresa HM Menes Serviços Médicos, representada pela doutora Ellen Maiara Mendes, e a empresa Clínica Médica Cantu, representada pela doutora Graciela Gobi Brescovich, para prestação de plantões médicos. Ademais, informamos que no âmbito do programa Mais Médicos do Governo Federal, o atendimento do município conta com a atuação do médico Dr. Isamil Moura da Costa. O ofício 131 da Secretaria Municipal de Saúde, em resposta à vereadora Aline. Em atenção ao ofício 083, recebido pela essa secretaria, referente à solicitação de informações acerca de possível atendimento prestado ao senhor João Maria, informamos que, para que seja possível realizar a devida apuração no sistema e registro da rede municipal de saúde, são necessários dados mínimos que permitam a identificação inequívoca do paciente. Ressaltamos que a Secretaria Municipal de Saúde possui em seus registros diversos pacientes com o nome João Maria, sendo que somente o nome informado não é suficiente para identificar com segurança a pessoa mencionada no ofício, impossibilitando a realização de uma consulta precisa e, consequentemente, o fornecimento das informações solicitadas. Informamos ainda que todos os pacientes que procuram a unidade de saúde e o hospital municipal com acidentes relacionados a mordidas de cachorro ou por outros acidentes foram todos atendidos e, quando necessário, foram realizadas as vacinas pertinentes. O ofício 132 da Secretaria Municipal de Saúde, em resposta à vereadora Eide. Referente à substituição do Dr. Fernando Mitsuru Fusano, apresentamos os seguintes esclarecimentos. O referido profissional foi selecionado para integrar o programa Mais Médicos em outro município, tendo optado por aceitar a oportunidade por decisão própria, considerando, entre outros motivos, a possibilidade de permanecer mais próximo de sua família. Quanto à substituição, o município está aguardando a indicação de novo profissional pelo programa, o qual deverá estar devidamente inscrito e apto a assumir a função. Ressaltamos que a escolha e a nomeação do profissional estão condicionados aos procedimentos e prazos estabelecidos pelo referido programa. Durante o período de transição, os pacientes permanecem devidamente assistidos, contando com a unidade básica de saúde, com outros profissionais médicos, para garantir a continuidade dos atendimentos, não havendo, portanto, desassistência à população. O prazo para o início das atividades do profissional será aquele estabelecido pelo próprio programa, estando esta secretaria no aguardo da respectiva nomeação. O ofício 133 da Secretaria Municipal de Saúde, em resposta ao ofício da vereadora Eide.
Em resposta ao ofício 080, referente à situação do atendimento odontológico da Clínica da Mulher e nos postos de saúde dos distritos Santo Rei e Jeremias Lonardelli, informamos que, em contato com o setor de recursos humanos do município, fomos informados de que, no momento, não há profissionais aprovados em concurso público disponíveis para a convocação para o cargo de cirurgião dentista. Dessa forma, a ampliação do quadro de profissionais, mediante a contratação efetiva, somente poderá ocorrer após a realização de novo concurso público, observando-se os trâmites legais necessários. Quanto ao prazo para nova contratação, não é possível estabelecer uma data estimada neste momento, uma vez que dependerá da realização e conclusão de um novo concurso público, bem como todas as etapas administrativas pertinentes. Jair Taborda Ribas, secretário municipal da Saúde. O ofício 096, de autoria da vereadora Aline, ao secretário municipal de Obras e Infraestrutura. Venho por meio deste solicitar a atenção de Vossa Senhoria para a organização da equipe destinada à coleta de galhos, folhas e demais resíduos provenientes da limpeza e poda de árvores realizadas pelos moradores em frente às suas residências. Estamos em uma época do ano em que ocorre uma queda maior de folhas secas, fazendo com que os moradores realizem uma limpeza de seus terrenos, calçadas e árvores e acondicionem esse material em sacolas ou deixem os galhos devidamente organizados em frente às suas casas, aguardando a coleta. Dessa forma, solicito que seja avaliada a possibilidade de organizar a equipe para realizar a coleta desses materiais diretamente nas ruas, estabelecendo, se possível, um cronograma ou um roteiro de atendimento por bairros, repassando nas ruas para averiguação e depois realizando as devidas coletas. Essa medida contribuirá para manter as vias públicas mais limpas e organizadas, evitando o acúmulo de folhas e galhos nas calçadas e contribuindo para melhores condições de limpeza e conservação da nossa cidade. Acredito que, com uma organização adequada do serviço, poderemos atender às necessidades dos moradores de forma mais eficiente, promovendo uma cidade mais limpa, agradável e bem cuidada para todos. O ofício 097, também da vereadora Aline, ao secretário Álvaro. O assunto: a reiteração de solicitações para manutenção e sinalização das calçadas rebaixadas destinadas à acessibilidade de acordo com a principal norma de lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência, Lei nº 13.146, de 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência, que estabelece obrigações para o poder público, incluindo os municípios. A vereadora, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem por meio deste reiterar os ofícios e requerimentos anteriormente apresentados nessa Casa de Leis, nos quais foi solicitada a adoção de providências quanto às condições das calçadas rebaixadas, destinada ao acesso de cadeirantes e pessoas com deficiência em nosso município. A presente solicitação se faz necessário diante da situação verificada em diversos pontos da cidade, onde os rebaixamentos e calçadas encontram-se danificados, quebrados ou em condições inadequadas de utilização, dificultando ou até mesmo impedindo o acesso seguro e digno das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Além da necessária manutenção e recuperação dos rebaixamentos de calçadas, solicitamos também que sejam realizadas pinturas e sinalizações de destaque nos locais, de maneira que fiquem claramente identificados para os nossos motoristas e demais usuários das vias públicas. A ausência de sinalização adequada faz com que, muitas vezes, veículos sejam estacionados sobre ou em frente aos acessos, obstruindo a passagem e comprometendo o direito de ir e vir das pessoas que dependem desses espaços para sua locomoção. Dessa forma, reiteramos a solicitação para que sejam tomadas com a maior brevidade possível as providências necessárias para realizar a manutenção e recuperação dos rebaixados de calçadas destinados ao acesso de cadeirantes e pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, promover pintura e sinalização de destaque desses locais, facilitando sua identificação pelos motoristas, adotar medidas que contribuem para evitar o estacionamento de veículos nos pontos de acesso, garantindo que os rebaixamentos permaneçam livres e utilizáveis. Ressaltamos que a acessibilidade não deve ser vista apenas como uma questão de infraestrutura, mas como uma medida fundamental para garantir dignidade, segurança, autonomia e igualdade de condições a todos os cidadãos.
Diante do exposto, contamos novamente com a atenção e o empenho dessa secretaria para que a providência solicitada seja efetivamente realizada, atendendo a uma demanda que há tempos vem sendo apresentada nessa Casa de Lei, que é de grande relevância para a população de Nova Cantu. Aline Cristina Costa de Lara Raimundo, vereadora, autora. Daí depois eu tenho os projetos. Daí. Agora eu uso. Vamos falar do projeto? Antes de passar a palavra para a vereadora, eu quero só esclarecer a respeito desse projeto do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Nova Cantu. Nós aprovamos há poucos dias atrás, aí todos sabem disso aí, e foi mandado para publicar sem o índice aqui dos 15,73. Você entendeu? Até... Aqui não. Não, essa coisinha aqui só. Sim, mas ele agora é 2025. Do 2026 até 2025. Está meio apagadinho aqui, isso mesmo. De 2026 a 2055 que nós aprovamos. Só que o rapaz que foi publicar não publicou a porcentagem aqui, que é de 15,73. Então, poderia até nós ter resolvido por aqui, porque nós aprovamos e foi enviado para publicação. Só que como não foi publicado, eu achei melhor, falei com a Silviane, nós votar novamente. Para quê? Que daí publica junto a tabela do 15,73 para que seja dado, então, total transparência. É só para esse motivo, é só para esclarecer os senhores e as senhoras que vai para a ordem do dia só para isso. Nem havia necessidade, porque nós já votamos, inclusive, o índice, que é de 2026 a 2030. Mas, para dar total transparência, nós vamos passar o plenário novamente, só para publicar o índice. Então, Aline, com a palavra. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Vereadores, vereadoras, secretária, a todos que se fazem presente hoje nessa Casa de Leis. Casa cheia, tão bonito ver a casa assim, especialmente hoje minha família completa, podemos dizer assim. Meu esposo Tiago, é um privilégio ter você do meu lado sempre, que preciso. Alícia, minha filha, até o Tiaguinho, meu filho, minha mãe. Está aqui a Dila também, minha prima do coração. Ó, vi você na rede social, viu como é que é importante? Lá no Chile que você estava, né? Aí, ó, e eu vi seu desabafo. Você viu como é que rede social é tudo. Ó, estou te acompanhando. Pessoal aqui da Cressol, sempre vocês sejam muito bem-vindos nessa casa, nas pessoas hoje do Carlão, da Betinha, minha amiga, do Polaco, tá aqui o Jean também, a Elaine, que sempre está aqui com a gente, né, Elaine? O Jorge, esposo da vereadora Cássia, seu Adonias, e o nosso colega, companheiro aqui, Ricardo, que está sempre aqui presente. É uma honra. E todos que nos assistem de casa, hoje eu vou cumprimentar uma pessoa em especial, que ele falou para mim assim, ó, vereador, eu te assisto toda segunda-feira na televisão de casa. E você nunca falou meu nome. Fábio Maia, está assistindo lá da casa. Um abraço, viu? Companheiro para todas as horas. Enfim, todos que nos assistem de casa nesse momento. Eu quero deixar aqui sobre os ofícios. Eu gostaria que tivesse uma secretária, eu gostaria que tivesse uma cópia. Uma cópia. Não, tranquilo. Desculpa. Depois você me fornece uma cópia dos ofícios, sim, do secretário, fazendo um favor? Forneço. Eu preciso analisar as informações que foram enviadas lá, tá? Eu acho que está faltando alguma coisinha nesses ofícios, mas vamos averiguar adiante.
Os meus ofícios, hoje especialmente, mandei para o secretário de Obras e Infraestrutura do nosso município, né, Infraestrutura e Obras, em relação à equipe, que nós sabemos que tem uma equipe que cuida, né, da coleta de galhos, folhas, né, quando pede, né, eu sei que faz umas limpezas na cidade, né, e eu gostaria hoje que fosse, né, específico para eles, né, no nome da pessoa do vereador Álvaro, que organize um cronograma, assim como nós estamos há algum tempo já, vários vereadores pediu aqui um cronograma da coleta do lixo, né, para passar nas residências. Parece que está meio fora assim né, dos dias, ou algo, faltando alguns dias passar, poderia aumentar a equipe de repente, para que passasse mais vezes. Assim a gente pede também, né, porque eu estive andando no final de semana, estava eu e o Thiago andando, dando umas voltas aí na rua, e eu observei algumas calçadas com galhos de árvores, sacolas de folhas, e eu até conversei com o proprietário, falei, olha, né, ele falou, tá aqui, ninguém leva, quantos dias? Ah, mais de uma semana. E eu acho que isso deixa a nossa cidade suja, né, já não está com um aspecto muito legal, quando você entra na cidade, a cidade está com, né, várias demandas ali de, assim como o vereador aqui já colocou, lâmpadas apagadas no portal, né, a gente não tem uma faixa de pedestre pintada, né, para deixar a cidade com cara de mais limpa, né, Rodrigo? Você colocou aqui um dia no seu ofício, né? Eu acho que é importante, acho que nós temos muitas pessoas que visitam a nossa cidade, e eu acho que nós poderíamos fazer o mínimo possível para que a nossa cidade ficasse um pouco mais organizada, né? O ofício 97 é um ofício muito especial para mim, é uma reiteração do ofício. Por que reiteração? Porque eu sei que a minha colega vereadora Eide já pediu aqui, não sei se foi uma ou mais vezes até, né, vereadora, em relação a ter estacionamento para portadores de deficiência. Ontem eu estava saindo da missa, encontrei o seu Benjamin Fontana e a filha dele, né, saindo ali da igreja, e a gente parou para conversar justamente porque tinha um carro parado, né, num rebaixamento da igreja ali, né, da calçada da igreja. O seu Benjamin, que ele tem um carro, né, uma cadeira de rodas motorizada, ele não tinha para onde ir, né, e é uma situação que não é só ali na igreja, é no município todo, né? Ele não tinha por quê? Porque onde tem o rebaixamento não tem sinalização, está toda quebrada, e a espessura da calçada ainda não é adequada para uma cadeirante, porque deveria ser uma rampa reta, e ainda tem um pequeno degrau, o nível de degrau. E eu acho que é o mínimo de respeito pelas pessoas que são portadoras de deficiência. Nós temos muitas pessoas que fazem utilização de cadeiras de rodas, né, pessoas que são deficientes, até idosos, né, às vezes, para não passar pelo degrau, acaba passando por uma rampa rebaixada, mas ele não tinha para onde ir, porque as calçadas ali, né, que deveria estar com as árvores raízes podadas, está toda quebrada, então ele não tinha para onde ir. Então é uma situação, e eu conversei, parei, né, minha mãe estava junto, nós paramos, conversamos com ele, e a filha dele relatou para a gente assim, que não é só ali, vários lugares que ele precisa ter acesso, não tem. Os carros param, por que param? Muitas vezes não vê o rebaixamento. Então, é o mínimo que faça um rebaixamento adequado, que organize essas questões para portadores de deficiência, deixe ali destacado aonde está o rebaixamento, né, porque cidades que a gente vai aí nas cidades vizinhas, né, toda cidade vizinha, vereadora Eide, tem o estacionamento, né, a vaga reservada para o idoso e para o deficiente, só Nova Cantu que não tem, infelizmente. Então, eu vou reiterar o seu ofício, né, não me recordo se tem algum outro vereador, mas eu me lembro que quando você colocou aqui, todos foram a favor. Então, eu acho que é de extrema importância para o nosso município que seja assistido, né, até porque essa lei ela não é uma lei, né, atual, é uma lei de 2015, né, que garante, os municípios têm que garantir aí, o poder público tem que garantir que as pessoas tenham o direito de ir e vir, mesmo as pessoas que são portadoras de deficiência, os idosos e todas as pessoas do nosso município. Era isso. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, Aline. Também está nos assistindo através das redes sociais o Dirceu Cordeiro e a sua esposa, e o João Cordeiro na comunidade também de Estácio de Sá,
A dona Carmen Serafim, muito obrigado, que está acompanhando também. O Tiaguinho, filho da vereadora Aline, do Tiago. O Neto Pereira, filho do ex-vereador Vanderlei Pereira, o Teté, que está acompanhando também. O Armindo Bacérgio Júnior, muito obrigado. O Marco Batista e o Paulo Sérgio, que está acompanhando também através das redes sociais. Muito obrigado a todos. A palavra continua livre sobre os ofícios. Vereadora Eide. Boa noite, senhor presidente, Noite. secretária, aos vereadores que aqui se fazem presente, toda a plateia que está aqui nos assistindo, não vou nominá-los para não esquecer do nome de ninguém, e aqueles que estão também nos assistindo em suas casas. É responsabilidade, eu sei, de cada secretário, por isso que tem os secretários para nos responder o ofício, mas de antemão eu gostaria então de fazer algumas observações sobre os ofícios que foram respondidos pelo nosso secretário então de saúde. Eu estive agora no recesso escolar, do dia 13 ao dia 22 de julho, fazendo visita para algumas pessoas acamadas. E quando essas pessoas reclamaram que, conforme foi nos informado, eu sei que o doutor Fernando passou no concurso e ele foi embora, então, daqui, para ficar mais perto da família, essa informação eu já tinha, e que alguns acamados não estavam sendo assistidos. E eu vim confirmar isso também no posto, com algumas profissionais do posto, e realmente a profissional aqui do posto de saúde me confirmou que realmente eles não estavam sendo assistidos. Não sei se depois do dia 22 de julho, agora eles estão sendo assistidos, mas eu vou fazer alguma visita a esses acamados para realmente averiguar se eles estão sendo assistidos, então, por um médico. Nós sabemos que isso é de extrema urgência. Não é uma coisa que vai ficar para amanhã, que tem que ver se o presidente da República, ou se o governador, ou se o deputado federal, estadual, o senador vai autorizar. É uma coisa que é uma emergência, porque aquelas pessoas que estão acamados, eles não têm condição de ficar vindo a um posto de saúde, eles não têm condição de ficar indo a um hospital. A gente sabe, eu já passei por essa experiência com meu pai, porque era muito difícil, que meu pai não conseguia nem levantar as pernas para mudar a perna da cadeira de roda para dentro do carro. Era muito difícil. Então, nós vemos que isso é de extrema urgência de ter um médico. Se não tem um médico, então que tenha uma profissional da área da saúde que vá pelo menos olhar e trazer para o médico quais são as dificuldades, quais são as necessidades que esses acamados estão tendo. Outro também, que nós sabemos que pode ser feito um contrato por emergência, que a lei, ela dá direito para que faça um PSS, também é com respeito a mais horas de dentista, porque temos só 20 horas, que já fui também averiguar, só uma dentista, só uma profissional ali com 20 horas só, e ainda que ela não faz todos os procedimentos, ela faz alguns procedimentos. Então, nós tivemos um caso de 2 alunos nossos que precisava, já disse aqui e retomo esse comentário, que precisavam fazer um tratamento de canal e que não pôde ser feito ali na clínica, porque a profissional que está lá não faz esse tipo de procedimento. Então, nós temos que averiguar, ali dentro do Recursos Humanos da Prefeitura, e olhando dentro da lei orgânica, a lei dá esse amparo para que seja feito, então, um contrato temporário, até que venha o concurso e algumas dessas profissionais, que já se formaram, que venham, então, prestar o concurso para a Nova Cantu. Enquanto não tem esse concurso, então, é claro que precisa fazer, então, um contrato determinado para que essa profissional, então, atenda, pelo menos, o mínimo das nossas crianças e adolescentes. E não só de criança e adolescente, mas também de adultos. Quando se fala em acessibilidade, e na minha agenda aqui, vereadora Aline, eu compartilho com você, estou junto com você, no dia 24 de março de 2025. 24 de março de 2025, esse começo de ano também renovei. Sabe o que eu observo? Eu observo, assim,
que eu acho que os nossos ofícios e nossos requerimentos têm uma linguagem muito difícil. Não sei, eu não acostumo pedir para a IA fazer os meus requerimentos e os meus ofícios. Eu mesma costumo redigir, aqui está a secretária, que eu já mando já bem redigido para ela, e eu já mando os ofícios, os requerimentos, as indicações, e eu não costumo pedir para a IA fazer isso. Igual, às vezes, acontece em alguns projetos de lei, que a IA faz e vem mal feito aqui, e passa por nós desapercebido, que nós vamos votar agora, que passou desapercebido e precisou ser analisado por outra secretaria para ver que estava faltando. Mas eu acho que, às vezes, nossos ofícios têm uma linguagem muito difícil, porque tem muitos secretários que não conseguem ler nem interpretar o que está sendo pedido. Porque uma solicitação aqui feita por nós, redigido, quem sabe, por mim, mas aprovado por todos nós, que tem cadeirantes, e que esses cadeirantes precisam da acessibilidade, porque a lei garante isso a eles, e 2 anos não ser atendido a essa solicitação, é porque deve estar sendo escrito assim, a linguagem tem sido muito rebuscada, muito difícil para que não entenda. Ou não tem um jurídico ali que explique, é um direito deles. Nós temos um aluno ali no João Farias, que ele já está ficando rapaz, e ele ali não tem a vaga de acessibilidade para que ele desça da caminhoneta, ele mesmo, e ele já se coloque na cadeira de roda. E ele está ficando com vergonha de alguém pegar ele nos braços da caminhoneta e colocar ele ali na cadeira de roda. Está ficando feio para ele, ele já não quer, ele passa vergonha. E por que não fazer uma vaga de estacionamento, de acessibilidade para os deficientes? Vamos sentar numa cadeira de roda? Nós que estamos, quem sabe, secretários, outros que estão no poder, vamos sentar um pouquinho numa cadeira de roda, vamos passar um dia numa cadeira de roda e ver qual é a situação que essas pessoas passam, o constrangimento. E eu não estou falando só de senhoras, de senhores, estou falando de adolescentes, que eles estão sendo constrangidos diante de um fato que muitas vezes se nega a fazer. E pensando nisso, até escrevi aqui um comentário, que nós devemos cuidar muito bem com algumas pessoas. Cuidado com algumas pessoas que quebram. Principalmente vocês que estão nas redes sociais nos ouvindo, e vocês também que estão aqui, que nós temos que ter muito cuidado nesses últimos tempos de pessoas que quebram as nossas pernas, vendem muletas e te convencem que graças a ela você anda. Cuidado, muito cuidado, porque nós estamos pedindo e nós estamos implorando. Quem sabe uma solicitação reversa resolveria esse problema, né? Quem sabe nós falando assim, olha, vamos fazer assim, vamos levantar um muro em todas as calçadas para ficar mais fácil para os deficientes pular com a cadeira de roda. Quem sabe assim aconteceria? Uma solicitação que fosse reversa. Olha, a cidade está precisando de quebra-mola. Ali, do lado ali da escola, precisa de quebra-mola. Lá, para subir para a Vila Rural, tem uma ponte. E nessa ponte não tem um parapeito nessa ponte, que o seu Eugênio colocou aqui. Desde o mandato passado, ele vem pedindo um parapeito. O quê? 1 metro, 1 metro e pouco, uns 10 metros de comprimento por não sei quantos de largura. Vamos fazer reverso, então, vamos pedir, quebrem a ponte. Porque quem sabe a ponte vai ser quebrada em vez de colocar um parapeito? Olha, a acessibilidade tem que ser feita, tem que demarcar para que as pessoas que utilizam cadeira de roda usem aquilo ali. É muito difícil pedir isso. Difícil será se esses nossos governantes, esses secretários e essas pessoas que têm o poder na mão e que podem fazer isso, ter que usar essa acessibilidade e não tiver para ele. Porque a vida é assim. Hoje, nós caminhamos com as nossas próprias pernas, mas amanhã a gente não sabe. E é por isso que nós temos que ter empatia, para que nós possamos sofrer também por aqueles que necessitam. Porque nós temos que olhar o todo de uma cidade. Nós precisamos olhar um todo. Esse dia tive num encontro e que o Sandro,
o futuro governador, que é candidato a governo do Paraná, e ele falou assim, olhou para mim, estava eu e meu marido, e falou assim, tem coisa boa lá para Nova Cantu. Realmente que tenha coisa boa para Nova Cantu. Manda tinta para pintar aqui as faixas de pedestre. Manda recurso para fazer, então, ali as elevações na frente das escolas. É isso que nós precisamos. Nós precisamos de detalhe, porque nós não vivemos só com coisas grandes. Milhões e milhões chegaram, passaram um projeto, igual sempre o presidente coloca aqui, passaram um projeto, nós aprovamos de milhões e milhões, mas será que vai milhões para levantar um quebra-mola? Para levantar um redutor de velocidade? Será que é milhões? Me permita, vereador Vladimir, será que vai milhões para reformar uma creche lá no Santo Rei, onde as crianças lambuzam as mãozinhas enquanto estão gatinhando com cera? Porque não tem um piso para que essas crianças possam gatinhar naquele piso? Será que é milhões que precisa? Vamos colocar a mão na nossa consciência e vamos ter cuidado dessas pessoas que quebram as nossas pernas, vendem muletas e acham que nós vamos agradecer a elas porque nós andamos. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, professor. Antes ainda de passar a hora do dia, alguém mais quer usar a palavra? Antes de... A vereadora Cássia. Boa noite, senhor presidente, Boa noite. Demais colegas vereadores, pessoas que nos assistem presencialmente, cumprimentar o ex-presidente dessa casa, ex-vereador Tiago, cumprimentar o pessoal da Cressol, nos visitando, todos que estão aqui nessa noite e os que estão de casa nos assistindo. Essa semana que passou foi uma semana de grande tristeza, para minha pessoa principalmente, a minha família, com a perda do Dr. Divanzir Graff. Essa figura que esteve presente no município de Nova Cantu por muitos anos, principalmente no distrito de Santo Rei, como o vereador Bala colocou aqui no início essa homenagem, e eu quero externar nossos sentimentos aí a toda a família, nas filhas da Ana Paula, a Márcia, a Celise, minhas amigas particulares, a Lisley, a Paloma e o Diego, e a doutora Edilene Graff, e todos os netos que ficaram. Falar que Nova Cantu sentiu muito, que a tristeza está no nosso peito, mas eu sei que a vontade dele foi ficar com a gente aqui e vai ficar sempre na nossa memória, no nosso coração. E daqui uns dias vai ser feita uma homenagem, onde a gente vai colocar para a população, né, que foi uma vontade dele, ele foi cremado, e as cinzas vão ser trazidas para o distrito de Santo Rei. Então, nós faremos uma bela homenagem para demonstrar nossa gratidão por tudo que ele fez pelo município, como pessoa principalmente humilde, nunca se elevou da condição que ele ocupou, do cargo que ele teve, mas sempre na humildade atendeu a todos com o maior carinho. Então, só quero deixar aqui registrado todo o nosso sentimento à família. Obrigado, Cássia. Dizer que o doutor Divanzir é, além de pioneiro de família, que era o pai dele, era daqui de Nova Cantu, fundador de Nova Cantu, e também ele era cidadão honorário do nosso município, que foi um projeto no tempo do ex-presidente Tiago, que foi feito. Então, fica todo o agradecimento a todos os familiares, porque começou Nova Cantu lá pelo Santo Reis, e várias doações de terreno a família doou para nós poder construir muitas coisas que tem hoje no município. Nós devemos à família Graff. Muito obrigado. A vereadora Eide me pediu ainda para complementar. Maurílio Batista. Ao Maurílio Batista, né? Eu junto a você, então, esse pedido, e aos demais pais, que eu acho que a supercreche ali, IDEC Hayashi, nós já vemos
nós já vimos desde 2025 também pedindo, né, uma cobertura ali para receber as crianças, né, porque as crianças descem do carro dos pais e caminham debaixo de chuva. O Ricardo está aqui, né? O Ricardo uma das pessoas que de vez em quando fazem isso, né, Ricardo? Porque a Maitê, a pequena Maitê, ela se molha também, porque ela vai para a creche dia de chuva e desce do carro. A Liliane desce com ela do carro e ela se molha toda, e assim como as demais crianças. Isso é uma questão de dignidade humana, né? De lembrar, de novamente trazer aqui a essa casa e lembrar a esses que são responsáveis para que use realmente o dinheiro que vem para a educação nessa questão de dignidade humana e fazer uma cobertura. Porque é preciso fazer uma cobertura para receber essas crianças. Porque eu não me conformo, sabe? Eu não me conformo como que alguém pode deixar de atender esse pedido. Como que alguém? Esses dias, quando eu comentei alguma coisa, eu sei que algum dos vereadores falaram, eu já estou sabendo que vai ser feito. Eu passei por ali agora nas férias e eu falei assim, passei uma vez, passei outra vez, acho que estão fazendo, aproveitando agora nas férias. Isso não aconteceu. E as crianças continuam, né, descendo do carro dos pais, passando debaixo de chuva, passando pelas calçadas. No retorno, elas são enroladinhas nas cobertas, que é ali da creche, e colocadas dentro do carro dos pais. Isso é falta de dignidade humana com essas crianças. E a educação, ela começa ali, né, no compromisso com essas famílias e com essas crianças. Era isso, senhor presidente. Também, lembrando das memórias do nosso município, nós estamos providenciando um evento, convidar os ex-presidentes da Câmara, que cada um daí vai representar os 9 da época, de 5 de abril de 1990, que foi promulgada a lei do município, que tem a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Constituição Municipal, que foi publicada, que eu participei no dia 5 de abril de 1990. Nós não podemos convidar todos, não tem condições de todos participar, mas os presidentes da época, vamos convidar para fazer, então, parte dessa história do município, o qual já quero convidar já o ex-presidente Tiago, e vamos marcar aí a data para poder, então, nós relembrar promulgação da lei orgânica do nosso município, que está com 36 anos. Tem mais alguém? A palavra está livre para outros assuntos. Vladimir, para nós entrar para a ordem do dia. Presidente, companheiros vereadores, população presente, agradeço a presença de todos. Da mesma forma, eu cumprimento o pessoal de casa. Tiago, ex-vereador, presidente dessa casa, obrigado pela presença. Cumprimentando aqui a conversa da vereadora Eide e dos demais companheiros. Vereadora, a questão dos quebra-mola que você estava falando, quanto nós não temos pedido aqui, vereadora, né? Esses quebra-mola, tanto aqui em Nova Cantu, na Vila Rural, o Santo Rei precisa com emergência dos quebra-mola, porque já aconteceu 2 acidentes dentro do Santo Rei, graças a Deus que não teve óbito, mas está um perigo. Então, já tenho clamado aqui desde o ano passado, clamando, pedindo os quebra-mola, e até agora nem medir eles mandaram. Então, são várias coisas, a questão da ponte, que você falou também aqui, por que não faz uma coisa simples de fazer, né? Fazer os alambrados para evitar um acidente. Então, a ponte da Vila Rural aqui que eu estou falando, a Vila Rural é o cara que liga a Vila Rural, que foi cobrado aqui várias vezes, o vereador Gênio cobrou na sessão passada. Então, são coisas simples que dá para fazer, é só querer. Nós, vereador aqui, nós fazemos nossa função de vereador. Nós cobramos, fiscalizamos, mas nós não somos executivo. O executivo é o prefeito, eles que têm que fazer, eles são executivo. Nós fazemos a nossa função bem feita. A creche do Santo Rei tem cobrado já há tempo a creche do Santo Rei, a reforma da creche do Santo Rei, né? Tem um projeto rodando com a creche do Santo Rei do governo do estado. Estou sabendo que o projeto está andando.
A gente fez o pedido como vereador, espero que nessa creche não seja usada a politicagem, porque ultimamente sempre é usada a velha política, tentando remanejar para beneficiar certas pessoas. Então que seja usada a verdade. A creche é do governo do estado, vai ser colocado no distrito de Santo Rei, uma creche, e fala a verdade, do governo vai beneficiar a população. O que eu não gosto é da velha politicagem que é usada, vereadora, né, para beneficiar certas pessoas, que não é a verdade. Então são as estradas. Quanto nós não temos cobrado? Estrada da Água da Abelha, estrada ali do Santo Rei, Campinho, as outras estradas aqui do município que está precisando, né? Então são várias coisas. Da mortuária, que eu falei sessão passada, a gente vem desde o ano passado cobrando os móveis da mortuária do Santo Rei, os móveis, o bebedouro de água, o colchão, né? Para as pessoas, os entes que vêm, que perderam o seu ente querido descansar, e várias coisas, móveis, cadeira, tudo são coisas simples, mas parece que quanto mais a gente cobra, mais difícil é para fazer. Isso aí dá para fazer com recurso próprio, não é difícil. Tá aí, tem dinheiro, só querer fazer. Então, tem coisa, vereadora, que a gente cobra, vamos continuar cobrando, porque a gente está fazendo a nossa função. Só que o que tem que deixar bem claro é que a gente faz a função da gente de cobrar, mas quem executa é o executivo, e eu acho que falta boa vontade em certas coisas. Outra questão que já foi cobrada aqui nessa Câmara várias vezes, você sabe do que eu estou falando? A questão do vale alimentação para o pessoal que vai para Campo Mourão e Cascavel. Cobrei aqui já desde o mandato passado, esse mandato, a vereadora Aline cobrou no começo do mandato com indicação, acho que o vereador Giló também, mas está aí. Esse dia eu fui cobrado pelo pessoal, por que vocês não fazem o projeto para o vale alimentação? Mas nós já fizemos, nossa parte, foi votado pela Câmara, está na mão do prefeito, né? O vale alimentação para o pessoal que vai para Campo Mourão. É muito importante, é uma coisa muito importante que beneficia. Você vê quantas pessoas não vai aqui para Campo Mourão com o carro da saúde, com ônibus, um vale alimentação aí, e ajudar muito as pessoas que vai para Campo Mourão, né? Tem gente que não chega lá, não tem dinheiro nem para comer. Então é uma coisa muito importante e várias coisas, mas é bom deixar bem claro que a gente faz a nossa função, mas está na mão do executivo. Nós somos legislativo, o executivo é o prefeito, e vamos continuar cobrando para que a situação seja resolvida. É isso aí, só acrescentando aí as Rodrigo. palavras. Boa noite, presidente, vereadoras, vereadores, secretária. Quero aqui cumprimentar o Ricardo, mais uma vez aqui conosco. Alice, obrigado pela presença. Fazia hora que não vinha, né, Alice? Dona Sônia, que está ali. Cumprimentar o Carlos, gerente da Cressol, obrigado pela presença. A Beth, o Polaco. Quero cumprimentar aqui também o Thiago, ex-vereador dessa casa, ex-presidente dessa casa. Cumprimentando o Thiago. Estico meu cumprimento a todos que fazem presença. Cumprimentar também o pessoal que nos assiste de casa. Mandar um abraço também para o meu pai, Miguel Crupé, que está nos assistindo. Ele não perde uma reunião, presidente. Ele está assistindo com certeza. E agradecer ao presidente pelas palavras do começo da sessão. Ele, com certeza ele vai ficar muito contente por ter ouvido esse apoio aí o que ele vem fazendo lá no Caminho de Maria. Ele está lá todo domingo, vai dizer quase todo dia de manhã mesmo. Tem dia que eu chego lá domingo de manhã, sempre vou aos domingos lá. Cadê o pai? Foi lá pro morro. Ele fala a verdade, ele dá um show no piá dele, que ele tem mais disposição que o vereador Rodrigo, que deu, o velho é tentado. 70 anos e não para não. Mas tá bom, é isso aí, parabéns para ele. Um abraço para ele, que ontem foi o dia dos pais. Dando um abraço a ele, estico também a todos os pais cantoenses. Um abraço a todos os pais aí. Eu queria só mandar um ofício, presidente, a questão um pouco aqui dessa parte aqui da rodoviária. Ao executivo, sentar, vermos o que nós podemos ser feito ali. Muita gente vem reclamando que ali está muito abandonado, está parado ali, tem aquele chafariz ali que não... Quantos tempo que não é ligado mais aquele ali? O que dá para ser feito ali? Uma praça, ou tentar fazer alguma coisa, uma limpeza, fazer uma renovação geral naquele setor ali. Mandar um ofício aí ao executivo, se ele puder estar respondendo, ou marcando, ou com algum projetista, alguma coisa, para ver o que nós podemos mudar ali, para ver se o povo ali desinteressa mais em sair um pouco à tarde, dar uma passeada, as pessoas que chegam também no ônibus ali da rodoviária, ver aquele ali, a maioria das vezes, tudo abandonado, aquela chafariz ali com aquela água ali, a gente sempre vem falando para o senhor Hamilton também, que é
O rapaz da dengue sempre está olhando ali para nós também, para não ter perigo, né? Mas é isso aí, presidente. Manda o ofício aí, então, presidente, que o executivo aí nos auxilia, o que podemos ajeitar ali para deixar mais belo aquele setor ali. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, Rodrigo. Também tem um pedido do vereador Israel e está com a secretária. A pedido do vereador Isaías, vou fazer a leitura aqui do encaminhar um ofício pedindo providências urgentes ao capitão da Polícia Militar, Gessé Pereira Barreto, para enviar um patrulhamento ostensivo e abordagem nas ruas e bares no distrito de Santo Rei, no mínimo 3 vezes por semana, devido ao grande número de denúncia e perturbação do sossego, som alto e gritaria nas ruas e bares. A população pede socorro. Há 4 dias sem poder dormir e muita violência com brigas nas ruas. E muita gente em alta velocidade com motos, sem uso de capacete e carro dando rodos. Quer usar a palavra? Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Senhores vereadores, Carlão, presidente da Cressol, o filho do ex-vereador saudoso Evilásio Polaco, né? Companheiro nosso, Evilásio, Deus nos levou, está num bom lugar. E também o Jorge, o ex-presidente dessa casa, Tiago, está aí. E cumprimento todos vocês. Senhor presidente, eu conversando com as pessoas, moradores de Santo Reis, eles não estão aguentando mais. Não estão aguentando mais. Estão aí praticamente umas 4 noites sem dormir, muitas pessoas ali, muito barulho. Está vendo aí que foi a secretária, leu aí certinho. E quero que, com urgência, esse ofício encaminhar. Ali para o batalhão ali de Biratã, né, o comandante ali, para ter uma solução. Aquele povo não aguenta mais. E a gente é vereador, a gente é cobrado. Eu tenho que cobrar aqui. Então, espero que quanto mais rápido mesmo, que isso aconteça, para dar um sossego para aquele povo do distrito de Santo Rei. É isso aí, senhor presidente. Muito obrigado. Todos os senhores e as senhoras. Eugênio. Boa noite, senhor presidente, Boa noite. Vereadores, o Carlão, o Polaco, a Beth da Cressol, e muito obrigado por ter vindo aí. O Thiago, companheirão nosso aí, os demais aí que estão aí, muito obrigado pela presença. O pessoal que está assistindo lá de casa também, muito obrigado, com certeza minha irmã Dirce está lá de novo hoje. Oi, Dirce, tudo certo. Então, senhor presidente, quer encaminhar um ofício para o Nilson, lá na antiga BB, beirando aquele mato por baixo, sai lá no cemitério, aquela rua lá está muito suja aquilo lá. Daí agora secou aquele mato e está meio tomando conta da rua. Eu sei que o Nilson é um cara competente, talvez está muito apurado de serviço, que inclusive essa semana eu acho que o Alvo liberou os caminhões para ele para juntar esses galhos da rua, que tiveram 2 caminhões e o Zé Gotinha lá em cima, o Zé Gotinho, o Robinho também, estavam tudo juntando essa galhada aí, estou muito apurado, mas muito obrigado para aquele pessoal lá, pela competência deles, e o Nilson vê, se ele puder ver aquela rua lá para nós, para limpar para nós, ficamos muito agradecidos. É isso aí, senhor presidente. Obrigado. Viu? Obrigado, Eugênio. Todos têm uma cópia da ata da sessão anterior. Os que concordam com a dispensa da leitura da ata permaneçam como se encontra, os contrários que se manifestem. Não houve nenhuma manifestação contrária, fica aprovada por unanimidade a dispensa da leitura da ata da sessão anterior e, na sequência, a referida ata. A palavra está livre. Ninguém fazendo uso da palavra em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Os contrários que se manifestem. Não houve nenhuma manifestação contrária, fica aprovada por unanimidade a referida ata. Ordem do dia. Ordem do dia, projeto de regulamentação 39 de 2026, de autoria do Executivo. Primeira discussão. Requerimento 26 de 2026, de autoria do vereador Israel Avelino. Em primeira e última discussão. Som de aplauso também da vereadora Cássia, 02 de 2026. Vamos ver a súmula do projeto.
projeto de lei 1039/2026. Submetemos à elevada apreciação desta Igreja, Câmara e ao presidente o projeto de lei 1039, que tem por finalidade promover a adequação da Lei Municipal 1019, publicado no Diário Oficial do Município em 17 de junho de 2026, a qual fixou as alíquotas de contribuição para Nova Cantu Prev, Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Nova Cantu. Após a publicação da referida norma, verificou-se que, por equívoco material na transcrição da tabela constante do estudo atuarial, deixou de constar a coluna referente ao custeio normal, componente essencial da demonstração das alíquotas de contribuição do ente federativo. Ressalta-se que a represente proposição não altera os percentuais já aprovados, tampouco modifica o conteúdo material da política previdenciária adotada pelo município. Trata-se exclusivamente da correção de uma omissão formal na tabela integrante da lei, visando assegurar a fiel correspondência entre os textos legal e o cálculo atuarial que lhe deu origem, garantindo maior segurança jurídica, transparência e conformidade com as exigências dos órgãos de controle e da legislação previdenciária. Ailton Antônio Aguinolin, prefeito municipal. Mesmo assim, nós vamos ouvir as comissões, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, presidente Rodrigo. Senhor presidente, então, como é só uma correção, eu sou favorável ao projeto. Comissão de Justiça e Redação, a Cássia. Senhor presidente, somos favoráveis. Esse projeto já foi discutido, hoje é só a inclusão de uma coluna na qual vai constar a porcentagem. Então, tem parecer favorável. São Agroindústria e Comércio, José Carlos de Andrade. Boa noite, senhor presidente, companheiros, companheiras. Cumprimento ao pessoal que está aqui presente, o Carlão. Em nome do Carlão, cumprimento todos aí da Cressol, né? E todos que fazem presente, que estão nos assistindo. Senhor presidente, aqui é só uma correção aí da porcentagem, tem meu parecer favorável. A palavra está livre para os demais membros. Ninguém fazendo uso mais da palavra. Em votação, passado pelas comissões, em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Os contrários que se manifestem. Não houve não manifestação contrária, fica aprovado por unanimidade em primeira discussão. Na sequência, o requerimento do vereador Israel. O vereador que subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente requerer ao Poder Executivo Municipal que providencie em caráter de urgência melhorias no trecho da estrada que dá acesso às torres, especialmente no trecho já pavimentado, que se encontra em condições bastante danificadas. Solicita-se ainda que seja realizado o cascalhamento do trecho que permanece sem pavimentação, a fim de garantir melhores condições de trafegabilidade, segurança e acesso aos moradores. Justificativa. O presente requerimento se faz necessário diante das condições precárias em que se encontra o trecho asfaltado, que apresenta diversos pontos danificados. Ressalta-se também a importância da realização do cascalhamento do trecho que ainda não recebeu pavimentação, uma vez que a melhoria contribuirá significativamente para o deslocamento dos moradores e para o desenvolvimento das atividades econômicas realizadas na região. Entre os usuários frequentes da via, destaca o senhor Isaías Pimenta, proprietário de uma fábrica de biscoitos, que utiliza esse trajeto diariamente para o desenvolvimento e transporte relacionados à sua atividade. As atuais condições da estrada dificultam o seu deslocamento e podem trazer prejuízo à sua atividade profissional. Diante disso, considerando a necessidade de garantir melhores condições de acesso, segurança e mobilidade aos moradores e trabalhadores da região, solicita ao Poder Executivo que adote as providências necessárias com a maior brevidade possível, realizando os reparos no trecho asfaltado e o cascalhamento da parte ainda não pavimentada. Isael Avelino dos Santos, vereador autor. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, eu entrei com esse requerimento aí, porque ali é um trecho pequeno, que foi asfaltado ali, dá o quê? Não dá 100 metros, se der. Mas como as enxurradas, muito forte ali aquela descida, as enxurradas, pouco tempo, vai tirando o asfalto, fazendo buraco no asfalto. E o Isaías ali, ele precisa que ele tenha a fábrica dele lá de biscoito, ele tenha a família dele, que dá o emprego junto, trabalha junto, filho. Isso aí é muito importante para Nova Cantu, para nós, vereador,
uma família que está ali dando emprego para o pai, dando um emprego para os filhos. Tudo trabalhando junto, em conjunto. É muito bom. E também, acredito aí, por esses dias aí vai ter muito começo de asfalto, e vai asfaltar aí uns trechos bons aí. Mas pô, o prefeito Ayrton, eu acredito que o Isaías ele nem pediu aquele pedacinho de asfalto lá. O prefeito foi lá e fez. Então eu acredito que aquilo ali não é difícil. O prefeito Ayrton vai pegar ali um pouco de asfalto e vai tampar, fazer aqueles buracos que tem ali, e vai ficar bom. E mais para cima, põe o cascalho, que é um trecho pequeno também, até nas torres ali em cima ali, e vai ficar muito bom. Isso aí eu acredito que o prefeito fez o requerimento, mas o prefeito vai atender logo. No mais, muito obrigado. Mais alguém? A palavra continua livre. Zé Carlos. Senhor presidente, eu queria fazer um agradecimento aqui ao secretário Álvaro, ele que tem atendido aí os pedidos meus lá no assentamento José Arnaldo, Cantuzinho, e por último agora atendeu um pedido aqui no assentamento Santo Reis, que foi o Jocinei. O Jocinei pediu lá para ir lá um serviço na Mangueira, lá Cascalho, tudo. Ele fez o trabalho lá, ficou muito bom. O Jocinei, em nome do Jocinei, pediu para agradecer o secretário Álvaro aí. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. A palavra continua livre sobre o requerimento do vereador Israel. Ninguém mais fazendo uso. Em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Os contrários que se manifeste. Não houve nenhuma manifestação contrária. Fica aprovado por unanimidade o requerimento do vereador Israel e a moção de aplauso da vereadora Cássia. Moção de aplausos 02/2026. A Câmara Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, por iniciativa da vereadora Cássia Valéria Ventramin, nos termos regimentais, manifesta por meio desta moção de aplausos seu reconhecimento, admiração e gratidão aos professores e funcionários da Rede Municipal de Ensino de Nova Cantu pela expressiva conquista da nota 7,3 no ano de 2025, resultado que representa a maior nota alcançada na história do município. Justificativa. A educação é uma das maiores ferramentas de transformação de uma sociedade. É por meio dela que se constrói sonhos, oportunidades, cidadãos e um futuro melhor para toda a comunidade. Por isso, alcançar a nota 7,3, a maior já registrada na história de Nova Cantu, é motivo de orgulho e celebração para todos os cantuenses. Por trás desse resultado, existe um trabalho diário de homens e mulheres que escolheram a nobre missão de ensinar. São professores que, muitas vezes, ultrapassam os limites da sala de aula para acolher, orientar, incentivar e acreditar em cada aluno. Cada atividade preparada, cada aula ministrada, cada dificuldade enfrentada e cada aluno incentivado faz parte dessa conquista. Essa nota não representa apenas um número, ela representa dedicação, compromisso, responsabilidade, esforço e, acima de tudo, amor pela educação. Representa um resultado de profissionais que acreditam que cada criança é capaz de aprender, crescer e transformar sua própria realidade. A conquista histórica de 7,3 demonstra a força da educação municipal de Nova Cantu e evidencia a importância de valorizar aqueles que estão diariamente na linha de frente do processo educacional. É justo, portanto, que esta Câmara registre publicamente seus aplausos e seu reconhecimento a todos os professores e funcionários da Rede Municipal de Ensino, bem como aos demais profissionais da educação que contribuem para que os resultados como esses sejam alcançados. Que esta conquista sirva de incentivo para que continuemos avançando, acreditando na educação e valorizando nossos profissionais. Aos professores municipais de Nova Cantu fica registrado o nosso muito obrigado. Obrigado por ensinarem, obrigado por acreditarem e obrigado por persistirem. Obrigado por fazer a diferença na vida de nossas crianças. Parabéns, professores. A nota 7,3 pertence a toda Nova Cantu, mas carrega, acima de tudo, a marca do trabalho e a dedicação de vocês. Diante do exposto, essa Casa Legislativa apresenta a presente moção de aplausos como forma de reconhecimento público aos professores e funcionários da Rede Municipal de Ensino pela histórica conquista alcançada. Que seja dada ciência desta moção aos profissionais da Rede Municipal de Ensino para que recebam o reconhecimento desta Casa Legislativa e de toda a comunidade cantuense. Cássia Valéria Vendramin, vereadora autora. Vamos encaminhar o ofício daí, Cássia, com a palavra. Mais uma vez, né, a gente está aí para reconhecer, e eu peço apoio dos colegas vereadores,
nesse reconhecimento a esses profissionais que estão lá no dia a dia com os nossos filhos, né? Aqueles que constroem pessoas, que trazem o conhecimento, a orientação, o carinho a cada profissional da educação, desde a cozinheira, da zeladora, do motorista de ônibus, aquele que cuida do portão, que faz o curativo, as pedagogas, as secretárias, direção, todo administrativo, aos professores que estão na sala de aula no dia a dia, ensinando, colaborando, fazendo o papel de inúmeras profissões, e aos nossos alunos, os parabéns por terem também acolhido, se dedicado, se esforçado, e que a gente tenha chegado a esse número. É só mais um número. Um dia nós vamos chegar no topo, o topo mesmo, onde o conhecimento ele vai fazer parte constante na vida de cada um, porque nós sabemos que através da educação é que nós podemos mudar o futuro de uma cidade, o futuro de um estado e de uma nação. Pessoas com conhecimento que lutam por seus direitos, pessoa com capacidade para desenvolver qualquer função que ela se propor a fazer. Que vocês consigam sempre estar se dedicando, e o nosso reconhecimento vem em forma de gratidão. Que Deus possa abençoar amplamente a vida de cada um, que vocês tenham saúde e harmonia para trabalhar no dia a dia, que a gente consiga, né, manter sempre esses números de sucesso. E eu também quero estender a rede estadual, no Colégio Santo Rei, do distrito de Santo Rei, no Colégio Rui Barbosa de Jeremias Lunardelli e no Colégio João Farias, ao qual eu faço parte, que também elevou os números, e isso é sinal de dedicação. Então, quero, né, propor esses aplausos a toda a educação do município e parabéns a cada um que está lá na ponta fazendo o seu papel. Quero agradecer à vereadora Cássia por essa preocupação, que realmente, parabéns à educação no nosso município, através da Secretaria da Educação, do municipal, estadual, enfim, a todos, em nome desta casa, dos vereadores, das vereadoras, que receba os nossos parabéns também por esse índice aí alcançado no nosso município, e que está de parabéns a todos os profissionais da educação, todos os envolvidos nesse projeto. Muito obrigado. Mais alguém? Vereadora Eide, com a palavra. Esses resultados são muito bons, porque nós sabemos que o IDEB, esse Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, ele precisa acontecer para que haja realmente um investimento da parte dos nossos governantes. E esse índice acontece por meio da prova chamada de SAEB, né, que é uma avaliação, então, que consiste para ver não somente sobre a aprendizagem, mas a taxa de aprovação e a taxa de frequência. Eu estendo também, né, eu me junto à professora Cássia e me estendo ali e parabenizo todos os envolvidos na educação, né, todos aqueles que fazem essa educação valer a pena. Mas nós sabemos que esse índice aqui, ele não avalia somente a aprendizagem, né? Nós sabemos que tem uma aprovação automática, que o ano passado, eu como professora, eu tenho autoridade para falar isso, porque eu era professora do 9º ano que elevou essa taxa, e era professora também do 3º ano que fez elevar essa taxa. E nós sabemos que a aprovação era automática. Se o aluno respirasse na sala de aula, ele já era aprovado. E esse aluno não podia faltar. Então, essa avaliação se dá também por esses índices. Índice de aprovação, né, automática, e índice da frequência. Mas, como a professora Cássia ainda coloca, a vereadora Cássia coloca, os nossos profissionais, educadores, né, desde o motorista até aquela que cuida de tirar o pólen da sala de aula, então têm o mérito, são parabenizados por alcançar esse grande desenvolvimento. Mas algo que deveria também ser
colocado aqui, eu espero que vai chegar também essa casa, para que nós possamos aprovar o bônus, né? Porque vários municípios por aí, ontem eu estava ouvindo o prefeito de Sarandi, ele falando que todos os profissionais da educação, eles vão receber um bônus de R$1.000 e que ele já ia mandar esse projeto de lei para a Câmara para que o Legislativo aprovasse. Nós, do Estado, nós vamos receber R$3.000 porque o nosso índice subiu. Então, eu gostaria de saber do senhor executivo, que com certeza está nos assistindo, quando é que vai vir um projeto de lei para que nós aqui, com certeza, que vamos aprovar, para que todos os profissionais da educação recebam esse bônus, né? Ou é de R$1.000, ou é de R$2.000, ou é de R$3.000, igual o governo vai fazer com todos os envolvidos na educação. Porque se todos eles tiverem um bônus, né, todos esses envolvidos, nós sabemos que isso ajuda a pessoa em particular, ajuda os bancos, a Cressol que está aqui, porque vai sobrar um dinheirinho, quem sabe, para fazer uma poupança premiada, ajuda também no comércio, porque o funcionalismo público, toda a gratificação que eles recebem, eles gastam aqui em Nova Cantu, e isso também vai ajudar no nosso comércio, né? Então, eu espero que, quem sabe, na próxima sessão, né, senhor presidente, o Executivo, então, mande esse projeto de lei para que todos sejam também, né, aplaudidos, parabenizados e beneficiados com esse bônus do esforço que eles fizeram para que esse índice aumentasse. Então, que nós possamos realmente pedir a Deus para que Deus ilumine todos esses que estão na área da educação e que ilumine também todos aqueles que estão na administração, para que pense que eles merecem e vão ser beneficiados com certeza, e toda a sociedade também. Mais alguém? Eugênio. Cássio, tem meu apoio, por causa que dali do pré-escola que começam, sai um doutor, sai um professor, sai um profissional da saúde, começa tudo por ali. E vai indo pela mão de quem? Pela mão dos professores, as zeladoras que sempre estão cuidando para manter limpo, o porteiro do colégio que está tendo agora, é muito bom isso aí, parabéns a eles também, e as diretoras aí, enfim, todos os professores, profissional da educação, porque tudo começa pelo pré-escola e vai indo até chegar na faculdade para sair um doutor, um professor, começa ali. É isso aí. Parabéns aos professores, parabéns mesmo, muito obrigado. Obrigado, Eugênio. Mais alguém? Ninguém mais fazendo uso da palavra, agradecer a presença de todos e da sessão por encerrada.